Oi, tenho novidades. Da Go causando. Enfim, tenho novidades. Pra quem acompanha todos os vídeos aqui no canal, vocês devem lembrar. Eu sempre falei desde o começo que a gente pretendia ficar só o primeiro 1 ano aqui, que era o tempo mesmo do nosso contrato, até a gente se achar, entender aonde a gente gostaria de morar e conseguir mudar para um apartamento um pouquinho maior e que tivesse um quarto separado por porta, porque aqui é tudo um ambiente só. Mal sabia a gente que a gente queria um quarto fechado, entendeu? Mas com o Covid e trabalhando de casa ou desempregada em casa, né, como foi o meu caso, meu Deus do céu, gente, que falta faz ter umas paredes na casa. Eu já tinha soltado um vídeo aqui, acho que lá pra maio, falando, desencana, né, vamos ficar quietinhos aqui mesmo até as coisas voltarem ao normal. E apareceu um apartamento que não dava pra gente negar, entendeu? Não dava. A gente nem tava procurando mais, não era um negócio que a gente tava ativamente pensando em mudar, a gente realmente tinha inquietado, mas eu sempre entro no site, né, sempre dou uma olhadinha, e esse apartamento realmente falou comigo, porque ele é mais barato do que as opções que a gente estava vendo antes, né, quando a gente desistiu e falou, não, ainda não dá pro nosso bico, né, não rola, apesar de, claro, ser mais caro do que a gente paga hoje. Mas é numa região bem gostosa também, que é em Burnaby, meio norte de Burnaby, é na frente de um metrô, e de carro também é assim, 2 quarteirões de uma avenidona que já chega direto em downtown. Então assim, pra todos os meus trabalhos e pro dia a dia mesmo, e pra passeio e tal, eu acho que a gente vai estar muito mais bem localizado e muito mais perto dos lugares que a gente gosta de ir. Dá pro meu marido ir caminhando pro trabalho, apesar de ser na frente do metrô, o nosso prédio é de costas, então a nossa ruazinha mesmo é muito fofa, toda arborizada, super calminha. Então acho que vai ser maravilhoso, sério, tô muito feliz, muito animada. E esse prédio e esse apartamento realmente não teve nada negativo, a gente não teve que abrir mão de nada que a gente queria. Realmente ele, né, tipo, ticou todas as caixinhas das coisas que a gente tava procurando. A gente achou um apartamento de 1 quarto com den, que é um espaço, né, como se fosse um quarto extra bem pequenininho, que a gente vai usar como escritório. O apartamento é super espaçoso, então assim, pra gente que tá acostumado aqui com esses 400 square feet, tem 700 square feet, então vai quase dobrar o nosso espaço. Tem uma varanda grande super gostosa, tem laundry, né, que é a máquina de lavar e secar roupa dentro do apartamento como a gente queria. Tem banheiro no banheiro como a gente queria, então a gente tá muito, muito, muito animado. Mas nesse vídeo eu ainda não vou mostrar fotos e vídeos do apartamento, porque a gente só se muda no final de agosto. E esse vídeo, na verdade, eu queria fazer contando um pouco sobre uns gastos e dores de cabeça escondidas, assim, que eu, pelo menos, não tinha parado pra pensar mesmo em tudo que tá envolvido em mudar de apartamento depois, né, que você já tem móveis e tal. Eu nunca tinha passado por isso no Brasil, eu nunca tinha feito uma mudança e levado as minhas coisas antes. Então, assim, estamos animados, porém será um longo mês, com várias burocraciazinhas. E daí eu queria compartilhar um pouco desse processo neste vídeo aqui. E mais pra frente, óbvio, vai ter tour e eu vou mostrar e vou contar mais sobre o novo bairro e tal. Bom, primeiro, uma coisa básica de regra aqui no Canadá é que quando você assina um contrato de locação, normalmente este contrato é por 1 ano, e daí quando você tá chegando perto, né, do final desse 1 ano, você precisa renegociar com a pessoa, né, com o dono do apartamento ou com a empresa que cuida do apartamento que você mora. No nosso caso, o nosso contrato era de 1 ano e depois de 1 ano ele se tornava mês a mês. Então, depois do primeiro ano, a gente poderia encerrar o nosso contrato em qualquer mês, desde que a gente desse um aviso prévio de 1 mês. Se você tá pensando em se mudar, você tem que avisar o lugar onde você está com antecedência. Senão, você pode não receber de volta o seu depósito, que é outra coisa super comum aqui no Canadá, que é quando você vai alugar um apartamento, normalmente você paga o primeiro mês de aluguel e mais 1 mês de aluguel se você tem pets, porque entram aí 2 depósitos de segurança. Um depósito de segurança mesmo, que é caso você estrague alguma coisa da casa e tal, eles têm esse dinheirinho extra já com eles. E o Pet Deposit, que é um depósito para caso você estrague algo do apartamento por causa do seu bichinho de estimação. Então, basicamente, para entrar num lugar novo, você paga 1 mês do aluguel e mais 1 mês do aluguel com esses 2 depósitos. Então, assim, mais uma coisa para ficar na cabeça. E isso é algo que a gente pensou, colocou no papel, realmente checou, a gente tem essa grana guardada, porque o que acontece é,
Normalmente, nesse um mês aí, né, entre decidir se mudar, você tem que arcar com esses 2 aluguéis do lugar novo, né, o aluguel e os depósitos, e você ainda está pagando o seu aluguel. Então, esse mês pré-mudança costuma ser assim, bem caro. Além deste gasto, né, que é basicamente para você garantir o apartamento novo, né, e pagar o seu até o momento de saída, ainda tem uma move-in fee, que alguns prédios, né, dependendo de onde você está, cobram aí uma taxa de mudança, que basicamente é para você reservar o elevador, né, tipo, e usar este elevador e esse espaço comum do prédio para fazer a sua mudança. E daí, quanto a essa taxa, né, para fazer a sua mudança, tem que ficar atento a alguns detalhes que eu não sabia e eu descobri, né, depois de já ter assinado o contrato, quando eu sentei lá com o Building Manager, que é, né, o administrador do prédio, que existe a taxa de mudança, que nesse caso do nosso prédio novo é de $150, isso você paga mesmo, esse dinheiro não volta para você. Além disso, tem um depósito de segurança de $300 para caso você estrague o elevador ou caso você atrase. E quando você reserva o elevador, você reserva por período. Então, nesse nosso prédio, são períodos de 3 horas e tinha a opção ou das 9 ao meio-dia da manhã ou da 1 às 4 da tarde. Então, basicamente, eu tô com muito medo de não receber de volta esse depósito de $300, porque eu acho que se você atrasa, existe ou uma multa, ou eles podem simplesmente falar, bom, já que você atrasou e usou meia hora a mais do elevador, a gente vai ficar aqui com esses $300, o que é muito dinheiro, né? Então, assim, eu espero que esse depósito volte pra gente. Daí eu queria contar sobre essa empresa de mudança que a gente decidiu contratar. Assim, tem muita gente, tá? Principalmente, assim, vários brasileiros, amigos nossos e pessoas até que eu vejo na internet e tal, que se viram e fazem a mudança por conta própria. Isso é possível. E como essas pessoas fazem? Normalmente elas alugam um caminhãozinho, que é super fácil de alugar, e o caminhão em si, as vans e tal, não são tão caras. E basicamente eles chamam aí uns amigos, né, pra ajudar nessa força-tarefa, e enfia todos os móveis dentro desse caminhão, leva pro apartamento novo e boa. No nosso caso, a gente resolveu mesmo investir em empresa, e estão aqui alguns dos motivos. Essas empresas de mudança costumam cobrar por hora, por no mínimo 3 horas de trabalho, e eles dizem, e realmente assim, isso eu já vi em outros vídeos e já conversei com amigos aqui antes de fechar o serviço, se você tem um espaço pequeno e tem poucos móveis, né, e não é uma casa de 3 quartos inteira mobiliada, se você tem um estúdio ou um apartamento de 1 quarto, eles realmente falam que essas mudanças costumam levar de 3 a 4 horas, e assim, nunca, jamais, em hipótese alguma, 8 horas. Então, como você sabe o valor por hora, já é algo a se pensar, ok, eu consigo pagar 3, 4 horas, 5 horas no máximo, caso atrase? E foi mais ou menos esse o pensamento que a gente teve, mas pensando assim, em alugar o caminhão, dirigir o caminhão, que a gente não tem experiência nenhuma, e na verdade eu nem sei se eu poderia dirigir com a carteira normal de motorista que eu tenho aqui. Toda a questão de, assim, saber levar os móveis para o caminhão, organizar, prender os móveis de forma certa no caminhão para não estragar nada, não quebrar nada nesse percurso. Além de toda a parte física mesmo, né, de carregar tudo, a gente sinceramente não queria enfiar nossos amigos nisso, que não tem nada a ver com a história, né? E daí pensando em fazer só nós dois, a gente acha que isso levaria muitas e muitas horas. Então assim, a gente achou, nossa, é muito mais dor de cabeça. Vamos contratar uma empresa que sabe o que tá fazendo, que tem eficiência e que vai resolver isso em 3, 4 horas do nosso dia e pronto. Como eu sei que vocês gostam de saber todos os valores, essa empresa específica, que eu não vou indicar e dar o nome ainda, né, porque eu não sei se o serviço vai ser bom, eles cobram $110 a hora de trabalho e é no mínimo 3 horas. Então é 330 o mínimo que a gente vai pagar, e tem mais uma taxa que eu acho que é de $75 de deslocamento, que é para eles chegarem da empresa até aqui e depois do apartamento novo até a empresa. Então assim, o mínimo que a gente vai pagar é aí uns 400 e poucos dólares, e a gente, óbvio, sempre façam isso, joga para mais na sua cabeça e na sua planilha de gastos. Então a gente está considerando 4 ou 5 horas de mudança, então a gente se preparou aí para gastar até uns $600, e óbvio, se der 400 lá no final, vai ser ótimo. O que eu achei muito legal é que, bem diferente, né, de vários serviços no Brasil, novamente,
Aqui eles são super honestos e assim, eles não querem arrancar dinheiro de você, eles não vão mentir, eles não vão fazer corpo mole e demorar mais do que precisa. Pelo contrário, pra eles é assim, nossa, realmente, não, a quantidade de móveis dá mesmo 3 horas, no máximo 4, e é isso, a gente faz uma força-tarefa, vai dar tudo certo. Então assim, pelo menos por telefone, né, e marcando esse serviço, eu tô achando que vai ser bem legal. E a gente, na verdade, é meio doido, a gente já vai aprontar umas coisas aí, vocês vão ver que a gente decidiu que a gente vai tentar trocar mais umas coisas na IKEA, e daí talvez já trazer em caixas e não montar, né, antes da mudança, pra ficar mais fácil. Aguardem cenas dos próximos capítulos. O que foi ótimo foi que, apesar de oficialmente a gente só entrar no apartamento, né, o nosso contrato só começar dia 1 de setembro, ele deu aí uma semana pra gente se organizar e fazer a mudança. Então no dia 25 a gente pega as chaves, no dia 27 de manhã tá marcada a nossa grande mudança. Então o nosso plano é que no dia 25, 26 a gente já leve um monte de coisa de carro, né, já comece a tirar as coisas daqui, para no dia da mudança realmente estarem aqui os móveis grandes que a empresa tem que levar pra gente. E depois, ótimo, porque a gente ainda tem, né, o final do dia 27 e até o dia 31 de agosto para finalizar as coisas aqui, levar todo o resto que faltar, fazer uma limpeza, né, tampar buraco de parede, enfim, e conseguir entregar o apartamento com tempo e com calma aí, né, depois da mudança oficial. E é isso, daí a partir do finalzinho de agosto estaremos oficialmente no nosso apartamento novo. Durante esse mês de agosto tem aí as artes que a gente vai fazer ainda na IKEA, que depois eu mostro, vou fazer vídeo pra vocês. Vai ter essa parte da mudança em si, né, tanto da gente enfiando 1 milhão de coisas no carro e se virando pra conseguir, né, fazer 1 milhão de viagens e levar todas as coisas menores pra lá. Nossa senhora, limpeza, organização, né? Ai, gente, que caos. Então é isso, espero que dê tudo certo, que a mudança também seja tranquila. Eu vou mostrando, né, e contando aqui pra vocês tudo sobre esse processo de mudança de apartamento com o tempo, né, e quando as coisas forem acontecendo. Só queria atualizar mesmo e jogar, né, aí a informação de que sim, nós vamos nos mudar em breve. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque no Instagram é sempre mais fácil, né, de compartilhar o dia a dia e as coisinhas pequenas e as mudanças que estão acontecendo. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, é muito importante. Deixa comentários nos vídeos que vocês gostam, compartilha com os amigos. O canal tá crescendo, eu tô super feliz, eu me divirto muito, assim, fazendo isso, gravando vídeo, editando. Eu tô gostando bastante dessa interação também com vocês. Então me ajudem aí, né, a continuar gravando vídeo e compartilhando a minha vida aqui. E é isso, até o próximo vídeo.